Olá, temos um problema de ótica geométrica em que nos é dito o seguinte: considere o diagrama abaixo composto por uma fonte de luz extensa F, um objeto opaco O e um anteparo A. Sabendo que a fonte de luz F é maior que o objeto, responda. Letra A. Faça um diagrama ilustrando as regiões de sombra e penumbra, se existentes, no anteparo A. Ora, como nós podemos ver aqui, a fonte F, essa fonte daqui, tá? Ela é maior que o anteparo O. Então a gente espera que ela de fato vá projetar sombras e penumbras no anteparo A. Né? Para determinar as regiões de sombra e penumbra, o que nós vamos fazer? Vamos iluminar, né, traçar os raios projetados das extremidades de F e ver as sombras que eles projetam no anteparo A. Então vamos usar aqui uma linha para representar então os raios luminosos que saem das extremidades de A. Então nós temos da extremidade de F, perdão, nós temos esse daqui e esse daqui. Então, fosse, né, a fonte luminosa F apenas esse pontinho daqui, toda essa região daqui seria uma sombra deste ponto daqui. Mas ela não é, nós temos uma fonte extensa. Então vamos ver como que a outra extremidade se comporta. Então veja. Então vamos traçar daqui um pontinho que vem para cá e uma outra reta representando a outra extremidade. O que nós vemos aqui? Né? Nós vemos aqui que também, se nós tivéssemos a fonte fosse apenas este ponto daqui, nós teríamos que toda essa região seria a sombra deste ponto. Mas não é. O que nós vemos então? Esta região daqui, F, ela não consegue iluminar este lado daqui. Entretanto, nada impede que essa extremidade ilumine essa parte daqui, certo? Por outro lado, esta outra extremidade não vai conseguir iluminar toda essa parte daqui, não impedindo, entretanto, que essa extremidade ilumine aqui. Ora, a única região, então, que não é iluminada por nenhuma das duas extremidades e, portanto, por nenhum ponto intermediário, é esta região aqui do meio. Esta região aqui do meio, então, vai ser a nossa sombra. Já esta região daqui, né, ela não é iluminada por este lado, mas é iluminada por este lado. Então, isso aqui vai se estabelecer uma região de penumbra. O mesmo acontece nessa região daqui, uma vez que ela não é iluminada por este lado, mas é iluminada por este lado. Então vamos ter uma outra região de penumbra. Tá? Com isso a gente responde o item A. Já o item B pede o seguinte: com base na resposta acima, caso a fonte F fosse o Sol, o objeto O a Lua, aonde ocorreriam os eclipses totais e parciais? Ora, o eclipse total então seria na região de sombra, tá? Pois nessa região você não teria iluminação nenhuma do Sol. Então aqui você teria um eclipse total do Sol, enquanto os eclipses parciais aconteceriam na região de penumbra, tá? Seriam os nossos eclipses parcial e parcial. Então qualquer região da Terra que se encontrasse na penumbra veria um eclipse parcial, qualquer região da Terra que se encontrasse na sombra veria um eclipse total. Com isso a gente termina o nosso problema.